milagres, talvez as coisas fossem melhores. Eu falei para você que no início, quando eu vi alguém dar um testemunho, eu tinha um misto de alegria com tristeza. Alegria eu pensava, porque Deus usou ele, porque ele teve a experiência. Tristeza eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Mas em 1990 eu passei a frequentar as reuniões de um norte-americano chamado Dave Robertson. E ele contava sempre, a cada 6 meses quando ele vinha, eu estava sempre lá nas conferências, ele contava sempre a mesma história. Deus falou com ele numa noite em sonho, chamando ele para o ministério. Ele não entendia que o ministério era um processo, né, que havia um crescimento nele. Ele acordou de manhã querendo obedecer a Deus, por falta de entendimento e instrução. Ele foi e pediu a conta no trabalho dele, falou, agora eu vou trabalhar para Deus. Só que ele descobriu que ele não tinha o que fazer para Deus o tempo todo. Mesmo naquela época, o evangelista supostamente vai trabalhar, né, com os de fora e não só com os de dentro. Ele dependia, dentro do sistema e da cultura dele dos Estados Unidos, de fazer reuniões numa igreja. E para ele fazer uma reunião numa igreja, o pastor tinha que conhecer, ou no mínimo ter a coragem de emprestar o local de reunião. Ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem ele era, ele não conseguia fazer nada. E ele começou a ficar apavorado, porque ele lembrava daquele versículo, aquele que não trabalha, esse também não coma. E dizia, Deus, eu não posso virar um vagabundo agora, porque eu decidi para o ministério. E como ele não tinha o que fazer, ele pegou e falou para Deus, para mostrar um sinal de boa vontade, eu vou ficar orando até eu ter o que fazer. Então ele decidiu que as 8 horas que ele trabalhava antes, ele ia ficar orando 8 horas. E ele ainda vinha, querido, de uma igreja dessa linhagem pentecostal, que ele acreditava que só podia orar de joelho. Então eram 8 horas de joelho no chão. Ele diz que quando à tarde apitava, né, o sinal de uma fábrica que era perto, que liberava os peão, 15 minutos de intervalo, diz que era a hora que ele levantava, esticar as pernas, ir no banheiro e depois voltar a orar. Ele conta que se fez um prisioneiro daquela sala. O problema é que já no primeiro dia, ele orou por tudo que sabia, podia e lembrava, e daqui a pouco não tinha mais assunto. Ele disse que tentou de tudo, orou pelos missionários na África, na Índia, amaldiçoou as baratas da sala, mas chegou uma hora, não tinha mais assunto. Então, por falta de assunto, para preencher o tempo ao qual ele se obrigou, ele começou a orar em outras línguas. E ele conta que ele se fez um prisioneiro daquela sala, por disciplina. E ele passava a maior parte daquelas 8 horas orando em línguas. 3 meses se passaram. Ele estava usando o porão, uma salinha do porão de uma igreja bem tradicional, que um amigo emprestou para ele, sem talvez ter ideia do que ele estava fazendo ali dentro. Ele disse que um dia esse mesmo amigo cedeu a sala, chegou e convidou ele para uma reunião que seria de tarde. Tinha um preletor da denominação deles, que estava vindo de uma outra cidade para pregar numa outra ainda, mas que ia passar pela cidade deles e resolveram, porque o homem era muito conhecido, famoso, fazer uma reunião com ele à tarde, né? Mas como a maior parte do povo estava trabalhando, eles saíram chamando tudo quanto a gente podia para encher o tempo, para fazer uma média com o pregador. E aí chegaram para ele, ó, nós te cedemos a sala, você podia ajudar a encher as cadeiras lá em cima. E ele conta que ele sentiu que era uma oportunidade para ele sair um pouco da sala. E ele pensou, acho que Deus não vai ficar triste, né, de eu parar de orar um pouco para ouvir a palavra dele. E ele subiu. Quando chegou para a reunião, foi um choque, porque ele era de uma igreja ultra, mega, hiper, nitro-pentecostal, e ele foi parar numa daquelas exageradamente tradicional. Então ele sentou, disse que tudo era diferente, serviram um cafezinho para cada um, ele achou muito chique, tomou o café dele, né? E de repente começaram a reunião, e daqui a pouco anunciaram o grande preletor. E para ele, que era de uma igreja pentecostal, disse que o cara começou a ler, o sermão era todo lido, palavra por palavra. E disse que para ele era a coisa mais chata do mundo. E ele está lá tentando aguentar aquela coisa chata, que era diferente de tudo que ele pensou, quando de repente ele teve uma visão. Ele viu como se fosse um raio-x. Ele viu como fosse essa chapa, o raio-x, um fêmur, né? E quando ele olhava o osso do fêmur, ele entendia que havia um problema específico de um encurtamento naquele osso, que ele não era o tamanho normal, e ele entendia que havia um problema específico na cabeça do fêmur, eu não me lembro o que, na cartilagem, se era uma artrose, uma artrite, o que era. Mas aquilo assim, ele disse que olho aberto, fechado, o negócio não saía da frente dele. Ele brinca e achou que alguém colocou alguma coisa no café dele, porque nunca tinha tido uma experiência daquela. E olho aberto, fechado, está o raio-x na frente dele e aquela informação, que só de olhar ele sabe. Ele, de repente, resolveu fazer o que a gente apelidou aqui da checagem, da conferência. Porque ele olha para o lado, a mulher que está sentada do lado dele, está segurando uma muleta. E ele pergunta, a senhora tem um problema específico na sua perna direita? Ela diz sim. É um encurtamento? Ele deu uma medida, que eu não me lembro se eram 6 ou 8 centímetros. Ela disse sim.
A senhora também tem um problema na cabeça do fêmur assim, assim? Ela, sim. Irmão, a hora que ele teve todo aquele sim, checando, perguntando, ele disse para ela, posso orar por você? Algo que a gente precisa entender, irmão, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que é útil. Eu não creio que Deus quer revelar a enfermidade de alguém só para você dizer, eu acertei. Uau, em cima da mosca. Né? O propósito de Deus nunca é o diagnóstico, querido. O propósito de Deus é a cura. Amém? Tem uma ação a ser tomada. Então ele deduz, se Deus está mostrando e aquilo, ele pergunta, posso orar por você? Agora, a pergunta dele, posso orar por você, irmão? Quando um pentecostal te pergunta, posso orar por você? Ele está dizendo, é aqui e agora. Eu tenho uns colegas, irmão, que era se fazer os outros ajoelhar no meio da rua, né, lanchonete, eram uns camaradas doidos, né, para eles assim, não tinha hora nem lugar. E eu admirava a ousadia de um deles. Um deles contou uma vez uma história, né, de um voo que eles pegaram e não sei o que houve, que a companhia trocou, foi as malas de todo mundo. Trocaram acho que as malas inteiras dos 2 voos. Então aquela confusão que chegou, não tinha mala e ninguém explicava, e uma confusão. Esse meu amigo desses ultra, mega, hiper, nitro pentecostal, pegou, subiu de pé, que estava no auge da confusão, subiu de pé no balcão e disse, por favor, eu quero que vocês se aproximem, que eu tenho uma explicação das malas. Todo mundo veio, ele disse, silêncio, todo mundo ficou em silêncio. Alguém falou, você é funcionário da companhia? Não, sou um servo de Deus. E quero dizer que o Todo-Poderoso permitiu essas malas se extraviarem para vocês me ouvir pregar o Evangelho. E começou a pregar ali em cima, irmão. Esses camaradas me inspiravam, mas eu pensava, né, ao mesmo tempo, são muito sem juízo. E ele pergunta para a mulher, você quer que eu ore? Na cabeça dele é aqui agora. Na cabeça dela, uma crente de uma igreja tradicional, ela deve ter imaginado, ele deve estar falando, quando chegar em casa, antes de dormir, vou mencionar a Deus, seu nome, oração. Então ela consentiu e disse, quero que o senhor ore. Quando falou, quero que o senhor ore, para quê? Ele pulou na frente dela, agarrou aquelas pernas, e como um bom pentecostal, acredita que a oração tem que ter barulho. Né? Então ele começou, em nome de Jesus! E quando ele começou a gritaria, o homem que estava lendo o sermão dele até leva um susto, né? Foi interrompido com aquilo, e ele manda o assistente ir lá e parar o camarada. Mas o irmão David contou que o assistente foi muito lento. Quando chegou lá, a perna da mulher já estava crescendo. E essa mulher, irmão, começou a pular, correr dentro da igreja, dançar. E aquilo foi uma bagunça, porque de repente ela que estava no meio daquela... E a turma toda conhecia ela que estava no meio daquela festa toda, ela parou e disse, gente, me ocorreu algo. Se Deus me curou, Ele também pode fazer a mesma coisa por vocês. Aí ela falou assim, e Ele vai orar por quem precisa. Diz que já começou a correr gente na frente, o grande preletor acabou sentando, né? E ele começou a orar com os enfermos. Aí ele conta que ele botava a mão na cabeça de um, né? E ele falou que ficou muito envergonhado. Já o primeiro que ele orou, quando ele impôs as mãos para orar, ele sentiu que a mão dele, né, ficou vazia, a cabeça sumiu. E ele pensou, acho que esse cara foi embora, mas ele fingiu que não aconteceu nada, ficou com a mão erguida. Quando ele abriu o olho, tinha um corpo estirado no chão. E ele estranhou. Quando foi orar para o segundo e a cabeça sumiu, ele olhou e viu que as pessoas começaram a cair debaixo do poder de Deus. Ele nunca tinha visto essas coisas. Mas as pessoas começaram a ser curadas, ele empolgou, já chamou os jovens, quem quer ter o que eu tenho, começaram a ser batizados do Espírito Santo. Irmão, pensa num Pentecoste que foi naquele lugar. Quando terminou o culto, diz que ele estava assim tão surpreso com aquilo tudo que tinha acontecido. Ele conta que ele agarrou na grade da igreja do lado de fora, começou a chorar, porque dizia, Deus, como é que o Senhor pode usar alguém como eu? Tipo, eu sei muito bem quem eu sou. E diz que naquela hora o Espírito Santo falou com ele. E disse para ele, durante esses 3 meses que você se trancou nessa sala, você acidentalmente, porque ele não fez isso consciente, o Senhor disse, você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder. Mas a Bíblia diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Há um nível de edificação por trás dessa prática. Eu comecei a ser encorajado pelo irmão Dave a me trancar. Eu chegava a passar 4 horas por dia, trancado no meu quarto, antes de trabalhar e depois estudar, orando em outras línguas. E o irmão Dave não apenas me ajudou a descobrir a mesma fonte, mas ele dizia para nós, você é o limite. Ele dizia, eu descobri que não era só aquele camarada que eu achava que foi predestinado para ser um evangelista de milagres, que poderia viver os sinais. Ele diz, cada um de nós pode entrar no sobrenatural porque quer. Irmão, já é a vontade de Deus isso. A gente tem que querer do lado de cá. Talvez, querido, eu e você não vamos necessariamente escolher os dons, mas nós podemos escolher mover nos dons.
Você está entendendo a diferença? E aquela palavra dele de encorajamento, você pode ter. Né? Ele dizia, você é o limite. Irmão, a gente via milagre atrás de milagre nas reuniões desse cara. E o tempo todo ele dizia, você também pode ter isso. Ele foi desprogramando a incredulidade que eu tinha na minha mente, que não poderia acontecer comigo. E ele me ajudou, querido, a começar a enxergar pela própria palavra de Deus. Eu posso experimentar as mesmas coisas. E a minha oração é que você saia daqui hoje dizendo, eu posso experimentar as mesmas coisas. Eu vou ver a manifestação do poder de Deus.